Tá certo? Aqui, no meio das notas que eles apoiam as assinaturas, tem vários negros que me chamam aqui de fascista. Ora, existe uma diferença básica entre a minha linguagem e a desta gente. Eu uso a linguagem para descrever, para expressar os fatos e a realidade da melhor maneira que eu posso. E eu lhe acrescento depois a ênfase emocional que é minha própria. Por exemplo, quando eu chamo um negro de fascista, é porque eu verifiquei que na teoria e na prática ele segue uma doutrina que é, primeiro, uma doutrina autoritária, estatizante, que atribui ao Estado o controle da economia e da sociedade e o faz em nome de motivos nacionalistas. Isso é definição de fascista. Se o cara faz isso, ele é fascista. Assim como, se o sujeito faz, vamos dizer, um regime assim, baseado na ideia de luta de classe, ele é comunista. Então, eu chamo o sujeito de fascista porque a atividade dele corresponde à definição objetiva e científica do que é fascismo. Agora, eles não. Eles chamam o cara de fascista só porque eles não gostam. Então, a maneira que eu tenho de usar a realidade, a linguagem, é tentar expressar a realidade e depois colocar a minha ênfase emocional. Eles fazem o contrário. Eles colocam a ênfase emocional no lugar dos fatos, para criar uma realidade fictícia. Então criaram Olavo de Carvalho fascista, que eu nunca defendi um regime fascista, nem diretamente, nem indiretamente. Ora, meu filho, o fascismo é contra o capitalismo. Ou você não sabe? Você não sabe o que é economia fascista, ô palhaço? Não sabe que economia fascista é capitalismo controlado, é capitalismo de joelhos, como dizia Hitler? É exatamente, vamos dizer, o que o nosso Getúlio Vargas fazia no Brasil e o Perón na Argentina, tá certo? Ora, você não sabe o que é fascismo? Quer dizer, fascismo e capitalismo? Ora, meu Deus do céu, eu sei o seguinte, eu sei que os porcos capitalistas, como Winston Churchill, foram os primeiros, tá certo? E únicos na época que iriam reagir contra o nazismo. Enquanto Stalin, tá certo, estava dando armas e dinheiro para os nazistas, ele colaborou com os nazistas até o fim, até o dia em que o Hitler atacou a Rússia. Ele era tão amigo dos nazistas que ele não acreditou no ataque. Ele levou 3 dias para acreditar que Hitler tinha se voltado contra ele, porque ele parecia inverossímil. Ou seja, o nazismo só conquistou força para atacar o restante da Europa graças à ajuda comunista. Aqui nos Estados Unidos, o Partido Comunista fazia greves nos portos para que os Estados Unidos não pudessem enviar armas para a Inglaterra sob ataque nazista. Enquanto isso, estava lá os porcos capitalistas, Winston Churchill e os outros conservadores, tá certo? Na França, o general de Gaulle, dizendo, nós temos que reagir contra esse nazismo, nós temos que fazer alguma coisa. E vocês, comunistas, ajudando o cara a crescer e depois vai chamar os outros de nazista? Ora, vamos pra puta que os pariu, porra. Olha, o que eu estou dizendo aqui, por exemplo, eu estou dizendo uma verdade histórica. Eles não são capazes de contestar isso porque os documentos provam, a cronologia dos fatos prova. Então, eu digo os fatos e daí eu acrescento o meu comentário, acrescento meus palavrões em cima. Mas eu não mudo a realidade a partir da minha ênfase emocional. Ao contrário, eu uso a ênfase emocional apenas para expressar o que eu sinto diante de fatos que estão objetivamente descritos. Agora, esses caras não. Eles têm raiva do negro, então carimbam o fascismo na testa do sujeito que jamais foi fascista, jamais trabalhou para o fascismo. Quando vocês trabalharam no Brasil, o Partido Comunista trabalhou para o Getúlio Vargas, porra. O que é isso? O antigo PTB, o que era? Era um partido fascista, pô, partido estatista. Tá certo? Vocês trabalharam para isso. Vocês trabalham para o fascismo.